Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para apresentar o podcast Dormir Faz Bem. E nesse mês de março a gente vai falar sobre o mês do sono. Olha que legal. Então a gente vai ter um repeteco do ano passado, que foi muito legal mesmo. E agora a gente está com duas convidadas que elas já estão aqui, já vêm algumas vezes, já conversaram bastante sobre o sono e elas trouxeram um neurologista que vai falar bastante também sobre o sono e a recuperação muscular. Então lembrando que o podcast Dormir Faz Bem tem um patrocínio total da Passalacqua Colchões. Então para esse mês de março a gente vai falar sobre o mês do sono. Lembrando que o podcast Dormir Faz Bem fala dos 3 pilares da vida saudável: atividade física, alimentação e o sono. E nesse mês de março a gente está dando ênfase ao mês do sono. Então vamos lá, com minhas convidadas que já são cadeira cativa aqui. Doutora Tabata Luna Tavares, muito obrigado por comparecer mais uma vez ao podcast. Eu que agradeço, Christian. Obrigada, viu? Desde o ano passado, com essa parceria com a Passalacqua Colchões, promovendo a Semana do Sono, o mês do sono, o Dia Mundial do Sono. É um prazer estar aqui. Que legal. E doutora Karine Caldeira, muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço, Christian, e a gente agradece e acha muito gostoso estar aqui falando sobre o sono, levando informação e chamando a atenção para esse fenômeno nosso da saúde. É isso. E o convidado? Quem que vai apresentar? Eu vou deixar, acho que a doutora Tabata apresentar ele. Conta um pouquinho aí, quem que é o nosso convidado? Esse convidado, então, é o Eduardo. Ele é neurologista e médico do sono, formado aqui na USP de Ribeirão Preto, no HC. Fez residência com a gente e agora está aí em Brasília, em Cristalina. E só, por enquanto. Já tá bom. E está apoiando a gente também na nossa Semana do Sono, no nosso simpósio do sono também, vai dar palestra. E por isso que a gente trouxe ele aqui hoje. Muito legal, fiquei muito feliz, muito obrigado aí por aceitar o convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito legal e as pessoas vão aproveitar bastante aí. Agradeço pelo convite, Christian. Doutora Tabata, obrigado. Doutora Karine também, a gente já se conhece há um tempo também. Vai ser ótimo falar com vocês aqui, ter essa conversa legal sobre o sono e principalmente sobre a recuperação muscular também, Christian. Legal. Então assim, vamos começar já com a primeira pergunta, tá? Doutor Eduardo, você dorme bem? Durmo bem. Bem. Sim. Assim, é toda uma construção do sono. O sono é muito individual. O tempo total do sono, a qualidade do sono, tudo que a gente faz. Então, hoje em dia, assim, eu prezo muito pela minha rotina de dia para eu ter um sono bom à noite. Que é o que eu falo para os pacientes também. Né? Meus pacientes também me perguntam: você dorme bem, doutor? Eu falei: durmo bem. O que você faz para dormir bem? Aí a gente entra toda uma gama de assuntos. O que é necessário para a gente dormir bem? Né? Parece que é uma pergunta de milhões, mas, na verdade, as respostas são bem básicas. E os pacientes dizem: mas se eu fazer só isso, eu vou dormir bem? Provavelmente sim. Se não tiver nenhum tipo de doença, nenhum tipo de comorbidade que a gente fala, o tratamento, assim, a gente fala, é mais tranquilo que o paciente imagina. Legal. E é engraçado porque esse ano eu entrevistei uma pessoa aqui e ela disse que ela dormia com facilidade, mas ela acordava cansada. E aí ela teve no médico e ele disse: a gente tem que cuidar do teu sono porque você não está tendo sono. Então, às vezes ela não tomava remédio, nada. Ela praticava atividade física, mas ela não conseguia ter um sono reparador, né? Interessante. E aí ela disse assim: eu cuidei da minha alimentação, eu cuidei da atividade física, mas o sono é uma coisa que eu tenho que priorizar. E isso tem acontecido muito, né? Quer falar? E é bem importante isso que você falou, né? Porque isso a gente ensina para as crianças na escola, né? A cuidar da alimentação, a cuidar da atividade física, né? Que a atividade física é importante, mas a gente não ensina que o sono é importante. Né? E é, como você falou, um dos pilares da saúde. Então isso tem que estar, assim, a gente na Semana do Sono, a gente vai nas escolas, leva informação para as crianças de uma maneira mais lúdica, né? A gente tem livros para ensinar isso para a criança, né? Livro bem infantil mesmo, assim, e esses 3 pilares são muito importantes. E quando você fala assim, ela conseguia dormir bem, mas talvez não mantinha o sono, não tinha uma qualidade de sono adequada, né?
Então é importante falar dos transtornos do sono, né? Existem mais de 70 transtornos do sono, né? E para isso é necessário uma avaliação médica, né? Às vezes psicológica, a fisioterapia ajuda muito, o sono ele é bem multidisciplinar, mas uma avaliação médica é essencial, né? Então ela foi no médico, procurou ajuda e provavelmente ele fez algum diagnóstico, né? Então sempre prezar pela quantidade de sono, sim, é importante, mas também pela qualidade do sono, pelo ritmo de sono. Então você ter hábitos, como o Eduardo falou, de deitar e acordar mais ou menos no mesmo horário, tanto em dias de semana, quanto em finais de semana, quanto nas férias, né? Então esse ritmo, essa rotina do sono, ela é importante sim, tanto para atletas quanto para não atletas. Sim. E o interessante também, às vezes, principalmente para pacientes que são casados, o sono dos dois tem que ser bom, porque senão um vai influenciar no outro. Não adianta nada ela cuidar da rotina de sono dela, se, por exemplo, se o marido dela roncar e ela está acordando por causa dos roncos. Aí realmente é uma questão conjugal muito importante, que acho que daria outro podcast. Inclusive. E você sabe que a gente falou sobre esse ponto, e o ronco é um dos fatores de separação no Brasil, né? É o terceiro maior fator. Separação e separação de quarto. De quarto eu acho que é o primeiro, mas é financeiro, depois a traição, e o terceiro é o sono, separação. Doutora Karine, fala pra mim, a gente tá num momento de muita ansiedade, né? As pessoas têm muita ansiedade. E cada vez mais as pessoas querem uma coisa imediata. E é isso que a Tabata estava falando, que o Eduardo estava falando também. Então eles querem assim, vou tomar um remédio, vou dormir. Como que é hoje que os pacientes procuram nesse momento de tanta ansiedade, de tanto imediatismo aí? Eu acho que essa característica das pessoas e até da vida do que a gente leva hoje em dia deixa muito claro o componente multifatorial que atua sobre o sono. Então, o sono ele é sim um processo fisiológico coordenado por um monte de hormônios, neurotransmissores e mecanismos celulares. Mas o sono ele não é só fisiológico, ele é também psicológico e comportamental. E se a gente não olha para essas duas coisas que acontecem em conjunto, a gente vai estar sempre aquém no cuidado que a gente vai dar ao nosso sono. Então, a forma como eu estabeleço as relações com os problemas, como eu lido com o dia, com a minha rotina, a importância que eu dou para a minha saúde, o período que eu faço de descanso e de preparação para o sono, como eu lido com o excesso de estímulos, tudo isso ao longo do dia também interfere em como a gente vai dormir à noite. E infelizmente não tem nenhum remédio que ajude a gente a mudar isso do dia para a noite. Eu vejo as pessoas, hoje elas acordam, né? A gente, né? Acorda e a gente já vai no telefone, né? É muito difícil você mudar essa rotina, né? Você desvincular desses hábitos, né? Eu digo que a construção de hábitos é uma coisa difícil. Você tem que cuidar com isso. Então, a gente já sabe, evitar a tela azul, não alimentação pesada, a luz do quarto, enfim, todas essas situações. Mas como é cada vez mais difícil, porque a quantidade de estímulos que a gente recebe tem sido muito grande, né? Muito, bastante. Isso. E antes do sono, o pessoal fala, pronto, desliguei o celular, agora eu vou dormir. Mas normalmente a gente tem que se preparar para dormir mesmo, porque que nem a doutora Karine falou, o sono é complexo, ele não é tão simples quanto parece. Então, sempre que a gente promove hábitos ruins, principalmente tela antes de dormir, coisas que deixam a gente muito alerta, né? A gente falou que tem as teorias da hipervigília. Hoje a gente quer ficar muito acordado e pouco tempo dormindo. E isso acaba levando ao que a gente quer diminuir o tempo de sono para aproveitar mais o dia. E isso acaba gerando um problema muito grande. Problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de insônia, principalmente, né? Que a gente trabalha muito no consultório. Então isso é um problema muito real. E que no final isso tudo causa uma síndrome de privação do sono, que é dormir menos do que o necessário. Vamos falar um pouquinho sobre o mês do sono, vai ter a semana do sono, e o tema que foi escolhido para esse ano. Quer falar um pouquinho sobre ele, Tabata? O tema da Semana do Sono esse ano, né, é mundial, então é pela World Sleep Society, então faça da saúde do sono uma prioridade. Então é mostrar a importância que o sono tem para a nossa saúde e para a nossa vida, tanto
saúde mental, saúde física, social, né? Então, o sono, quando a gente olha a evolução do sono nas espécies, o sono lá atrás, como o sono era antigamente, a gente vem dormindo menos a cada século, a cada ano. Então, assim, a gente dorme 1 hora e alguns minutos a menos do que se dormia no século passado. Isso vem diminuindo cada vez mais. Então, um dos pontos é chamar atenção para essa necessidade de sono. E quando eu falo assim, chamar atenção para a necessidade do sono, para que será que o sono é tão importante, né? Será que tem algum ser vivo, algum animal que não dorme, né? E não, a resposta é não, né? Talvez as plantas não dormam, mas todos os animais que sobreviveram aí à seleção natural, todos eles dormem. Então, o sono deve ter algum papel bem importante aí na evolução das espécies. E para que o sono serve, né? Se eu te falar assim que eu tenho uma pílula para você ficar mais inteligente, para você ter uma performance física ótima, para você ter um crescimento muscular adequado, para você melhorar a sua imunidade, você vai querer essa pílula? Lógico. Então, essa pílula é o sono. Então, o sono ele tem esse poder de melhorar a cognição, de promover uma limpeza do sistema nervoso central, né, através do sistema linfático, que é um sistema que recentemente a ciência descobriu essa função, né, do sistema nervoso central. Então ele limpa todas as substâncias tóxicas, tudo que pode causar aí doenças neurodegenerativas no futuro. Então o sono ele tem essa função de limpeza cerebral. Tem função de imunidade também, de você se defender contra patógenos, contra doenças infecciosas, virais, bacterianas, né? Então, na cognição, ele é super importante para a memória, né? Então, desde a criança, né? O bebê quando nasce até a idade adulta, o tanto que você tem de ganho de cognição, memória, aprendizado quando você dorme é muito importante. Então, você vai fazer uma prova, vou passar a noite acordado para estudar para essa prova. Se você dormir antes de fazer a prova, o seu desempenho vai ser melhor. Isso é muito legal de você falar, porque os estudantes, principalmente quem está prestando o Enem, o vestibular, a primeira coisa que eles fazem vão tomar uma cafeína para estudar mais. E no fim, o aprendizado é muito ruim, né? É isso? Isso. Os processos de consolidação da memória são todos feitos à noite. Então, se você não conseguir dormir bem, você tem uma privação de sono, essa fase, né, que a gente fala que é a consolidação, ocorre no lobo temporal, etc., não vai ocorrer. Ou vai ocorrer de uma maneira defeituosa. E isso vai promover que o paciente não consiga realmente aprender do jeito ideal. Que legal. Isso. E outras, que eu vejo assim, outras partes da medicina cada vez mais olhando para o sono, né? Me indicando um médico do sono. Todas as especialidades médicas têm relação com o sono. Todas. De uma forma ou de outra, às vezes direto ou indiretamente, existem alterações de sonos relativas àquilo. Desde pacientes da ortopedia que tem dor, que vai atrapalhar o sono, desde pacientes com doenças endócrinas, como diabetes, doenças cardiológicas, como hipertensão arterial, e neurológicas, como AVC, a própria apneia do sono. Todas elas têm uma interface muito grande com essa questão do sono. Então, todas. Então, se você perguntar a qualquer doença, a gente com certeza vai conseguir comentar alguma coisa de sono daquilo. Isso foi muito legal, porque quando eu conheci a Karine a primeira vez, eu estava lá e a gente teve um relato de um paciente que o urologista estava indicando. E aí eu fiquei meio assim, urologista, o que tem a ver com sono, né? E aí depois eles falaram, o paciente que não dorme é inflamado. Isso. Não dorme inflamado. Então foi muito legal. Isso, para mim, cada vez que eu gravo um podcast é um aprendizado. E a ideia aqui, eu não falei um pouquinho sobre isso antes, mas é levar essa comunicação. A outra vez que a gente gravou aqui, a gente falou sobre alguns temas, e um tema que a gente falou que foi super legal foi a melatonina. E a Tabata falou na época sobre isso aí, de casos nos Estados Unidos que estavam tendo, e teve assim, o pessoal falou muito e deu uma super audiência nesse ponto aí, né? Que é exatamente essa situação. A pessoa quer uma pílula que vai tomar uma gotinha, vai dormir e tá tudo certo, né? Seria excelente. Eu acho que isso que você está falando, Christian, tem muito a ver com o que a gente tenta promover quando a gente planeja um Dia Mundial do Sono, uma Semana do Sono, que é conscientizar a respeito da importância do sono. Infelizmente, o sono ele não é valorizado. E, na verdade, o senso comum é de que quanto menos você dormir, melhor é. Então,
trabalhem Alta enquanto os outros produtividade. dormem, alta produtividade, Sim. faça mais dormindo menos. Tudo isso é muito em voga, como se fosse possível ter a mesma restauração, a mesma saúde de alguém que dorme o tempo que precisa, tem a saúde que precisa. Então eu acho que, eu até me lembrei aqui de um CEO de uma grande empresa de streaming, que ele falou numa entrevista alguns anos atrás que eles já tinham combatido quase todos os concorrentes deles. E que o único que eles ainda não tinham conseguido era o sono. Porque as pessoas deixam de dormir para maratonar e eles querem cada vez mais que isso aconteça. Então o sono ele sofre ataques de muitos lados. E é muito fácil a gente se deixar levar por isso. Tem um outro pesquisador importante da área de insônia que ele fala que a insônia é a doença que a gente pediu a Deus. Porque você passa assim, nossa, se eu tivesse mais um dia, não tá dando tempo, eu queria que meu dia tivesse 72 horas, eu preciso fazer. E de repente você se vê com insônia. E isso representa o quê? O tempo que você estava pedindo a mais. Exato. Como você valoriza e como você conduz a sua vida. E essa sensação que você tem que resolver tudo, né? Tem coisas que você não vai resolver. Tem coisas que você não consegue resolver. E tá tudo bem. E às vezes a pessoa quer tentar resolver na cama na hora de dormir. Isso, Algo que é para ser resolvido E eu de digo dia. que os aplicativos de mensagem são os piores, né? Porque a gente não responde e aí a gente fica com aquela sensação, gente, eu tinha que ter respondido, nossa, eu deixei sem A responder. notificação apita. E apita, ou liga, você pega e desliga o telefone e você faz isso aí, que coisa feia. Mas você não pode atender naquela hora, e tá tudo bem. E a gente é assim, né? A gente, durante a semana a gente manda mensagem um pro outro, e, ai, desculpa, e depois, desculpa por quê? Você não estava atendendo, eu não sei o que você estava fazendo, tá tudo certo. E essa ansiedade vem aumentando cada vez mais. E aí eu vejo que chega no final do dia, você chega em casa totalmente estressado, irritado, e aí normalmente às vezes a pessoa vai comer ou vai beber, sendo que ela precisava era tomar um banho, dar uma relaxada, baixar um pouquinho, ou então se ela fazer uma atividade física, né, para diminuir isso aí. A gente fala que é reduzir a vigília, né? A gente tem que se preparar para o sono. E hoje em dia as pessoas elas querem ser muitas vezes controladoras com o sono. Ela chega ali, olha, eu vou trabalhar até 10 horas e 10 horas eu vou dormir de 10 a 6. Aí quando deita às 10 horas não consegue dormir, porque está naquela faixa de hipervigilância ali o dia todo e acha que o sono é como se fosse um interruptor de energia, que você desliga e pronto. Ele dorme, mas não é todo um processo, tanto que a gente não sabe muito bem a hora que a gente dorme. A gente vai adormecendo aos poucos. E isso é uma coisa natural, que o sono ocorre dessa forma mesmo. Uma forma mais passiva, né? Isso, uma entrega, que você vai se entregando. Você se entrega ao sono. Se Isso. você resistir ao sono, realmente pode gerar pode gerar até insônia, inclusive. E isso o sono, a hora de dormir, isso tudo que a gente está falando, você pode construir esse hábito, né? Claro. Sim, e tem algumas técnicas que ajudam nessa hora de dormir. Né? Então, quando eu tenho alguma coisa no dia seguinte, eu acho que todo mundo, né? Você tem uma viagem para fazer, você tem uma prova, de corrida, o atleta, né? Ele dorme menos, tem estudos que mostram que o atleta dorme menos no dia anterior à prova. Então, tem técnicas de relaxamento, de mindfulness, né? De relaxamento muscular progressivo, até relaxamento através de imagens, que vão promovendo essa transição aí, esse período que vai desligando, né, de uma forma mais passiva, né? Então, quando você se concentra na sua respiração, quando você vai deixando, porque os pensamentos eles vão vir, né? A gente não para de pensar, nosso cérebro não para de funcionar, mas você vai mandando eles embora e você vai concentrando naquela respiração, né? Então, isso ajuda crianças, ajuda adultos, ajuda atletas, e essa é uma das técnicas que a gente usa, né, na terapia cognitivo-comportamental para pacientes que têm dificuldade para dormir, mas que é válida, que é eficaz e que tem indicação em muitos casos. E é legal a gente falar sobre entrar nesse ponto do atleta, né? Falar um pouquinho da minha experiência, que eu venho correndo um pouco mais forte, assim, uns 2 anos. E aí treinando 3, 4 vezes por semana, corrida, mais 2 ou 3 vezes de atividade física. E quando tem a prova, gera essa ansiedade mesmo. E
quase todas as pessoas têm dificuldade para dormir, exatamente isso que a Tabata acabou de falar. E é difícil porque depois paga o preço lá na frente com risco de lesão, da recuperação muscular, né? A recuperação muscular, ela acontece durante o sono também? Sim, ocorre. Durante o sono, a principal função do sono é a recuperação corporal, como um todo. Desde a parte neurológica, cognitiva, muscular, cardíaca. Existem mudanças específicas para cada órgão, a nível de circulação, inclusive. Da parte, assim, falando mais para atletas, principalmente, ou seja, a parte muscular, câimbras, recuperação. A maior parte disso realmente ocorre durante o sono. Durante o sono, há um mecanismo de relaxamento, a liberação de picos, principalmente de GH e outros hormônios, que vão fazer todo o crescimento e recuperação muscular. Caso esse sono ele não ocorra de uma maneira ideal, de quantidade e qualidade, o paciente ele vai estar mais suscetível principalmente a lesões. Tanto da parte por ele não estar recuperado para o dia seguinte, quanto porque o paciente ele fica mais desatento quando ele dorme pouco. E isso vai propiciar ele ter mais lesões. Porque o paciente, se ele, por exemplo, um atleta de endurance, de atletismo, de triatlo, ele precisa ter muita atenção. Se ele tiver uma atenção reduzida, o risco dele se ter algum acidente durante o ciclismo ou a natação vai ser muito maior. E até de fadiga mental, né? Nesses pacientes que dormem pouco e depois vão fazer uma prova mais, né, essas provas de endurance, de triatlo, de corridas mais longas, essa fadiga mental, ela interfere muito na performance do atleta. Então, você falou de recuperação muscular, eu li um artigo que saiu recentemente que fez um experimento mostrando grupos que dormiram o suficiente e grupos com restrição de sono. E aí eles mediram algumas coisas, né, algumas substâncias, então principalmente o glicogênio muscular, que ele é importante tanto na atividade muscular quanto na regeneração, e as pessoas que tiveram menos tempo de sono, né, privação de sono, eles tiveram esse glicogênio diminuído. Então, o que mostra que o sono é importante para o aumento do glicogênio, que é a fonte de energia muscular, tanto para se desenvolver quanto para se regenerar, né? E também níveis aumentados de lactato, né, que podem causar aí dores musculares, né, e até lesões musculares. Então, os pacientes que dormem menos tiveram mais lesões musculares e essas alterações bioquímicas aí que puderam ser vistas aí em estudos. Então, cada vez mais a ciência traz dados mais palpáveis para a gente, mostrando que essa substância aqui muda quando a gente dorme, né? E a gente tem eu adoro estudar a parte molecular do sono, né, genética do sono, porque a gente tem genes que trabalham durante a noite e genes que trabalham durante o dia. E essa produção de proteína que a gente tem, né, então músculo é proteína, né, então a gente precisa sincronizar bastante o nosso ritmo circadiano para a gente ter a função dos nossos genes que foram feitos para trabalhar de dia e de noite, para que esse mecanismo todo atue de uma forma que eles foram programados para trabalhar de uma forma ótima, né? Então, é bem legal estudar isso. E é legal isso que você está falando, porque eu vejo muitos jovens hoje trabalhando muito home office. Muito. E aí ele está trabalhando, e tá tudo bem de trabalhar home office, ou tá ganhando dinheiro com a internet, ou não tá fazendo a faculdade, mas ele fica dentro de casa, não toma nem a luz do sol, né? Sim. E aí a obesidade aumentou muito, né? Nos jovens, por isso. E eles não querem fazer mais nada também, né? E explica um pouquinho mais, Karine, explica um pouquinho sobre o ciclo circadiano, como que funciona isso e como que afeta. Porque eu vejo muito isso nos jovens. O meu filho foi fazer faculdade em Pelotas e já é mais frio tudo isso. E aí já mudou um pouquinho o comportamento dele. Já não quis fazer um pouquinho de atividade física. Já esfriou, não toma sol. Então isso ele já baixou, assim. A imunidade dele baixou muito, ficou doente. Resfriado direto. Tadinho. Eu acho que é importante a gente pensar, né, que a gente evoluiu enquanto espécie, igual a Tabata falou, para viver num ambiente muito diferente do que o que a gente vive hoje. Então, a gente evoluiu para acordar com o sol e dormir com o pôr do sol. Claro que o advento da tecnologia e de incluindo coisas na nossa rotina mudaram muito isso,
mas o nosso cérebro, o nosso sono e o nosso funcionamento segue um pouco esse ritmo com diferenças individuais que devem ser respeitadas. O nosso corpo, ele tem alguns ritmos são diários, alguns semanais, alguns mensais, e isso tudo ajuda o corpo a se organizar para funcionar de uma forma mais eficiente. E o sono, a alimentação, a socialização, a atividade física são ritmos que ocorrem ao longo do dia e que ajudam a gente nisso. E o sono, ele tem uma determinação genética do melhor momento em que o nosso corpo está preparado para fazer isso, mas a forma como a gente tem alguns estímulos e marcadores ambientais também contribuem para isso. A gente foi feito para se expor à luz do sol. Se a gente tira essa estimulação do nosso corpo, o corpo já tem um sinal a menos para se organizar em relação a isso. Então, se a gente não se expõe à luz, se a gente não se alimenta em horários regulares, de uma forma habitual, se a gente não socializa, tudo isso vai fazendo o nosso corpo perder esses marcadores que ajudam ele a se organizar. E isso vai tendo impacto, talvez no sono, talvez na parte endócrina, talvez na saúde mental, porque essa regulação ajuda na saúde de todos esses processos. Eu vejo muito isso, eu conversei com a minha endócrina, ela falou que os jovens têm entrado muito nessa obesidade de ficar em casa, de não querer sair, de se fechar um pouquinho nisso, né? E aí, eu acho que entra exatamente nesse ciclo, né? E puxando um gancho para o que a Karine falou de sinalização, né? A gente tem sinalizadores, né, que vão sinalizar para o nosso corpo. Então, como que meu pulmão vai saber que está de dia ou que está de noite, né? Meu olho sabe, né? Então, a gente recebe o estímulo da luz, né? E aí a gente tem o hormônio que chama melatonina, que é um hormônio, um neurotransmissor, que é o nosso sinalizador. Ele é um sinalizador de quê? De sono? Não, é sinalizador do escuro, né? Da ausência de luz. E o que a gente vê, a gente não ter essa sinalização, né, de claro e escuro da luz do sol, mas depois a pessoa querer tomar melatonina, né, e aí isso está completamente fora, né, do que a gente espera de fisiologia do sono, porque acha que está tomando uma coisa natural, vou tomar uma melatonina que é natural e já que é para dormir, então eu vou tomar. Não, a melatonina a gente produz, né, basta você ficar no escuro. E essa melatonina, ela é natural, né? A nossa melatonina que você compra na farmácia, ela é sintética, ela não é natural, né? Então, a melatonina ela é um sinalizador da ausência de luz, é um cronobiótico, ele não é ela até é um indutor bem fraco do sono, um hipnótico, mas não está indicado em caso de insônia, né? Então, assim, em algumas situações de transtorno de ritmo circadiano que ela está indicada. E a melatonina, ela é como se fosse, eu vi uma pessoa falar uma vez e eu gravei bem isso, é como se fosse a linha de partida. Então, se tem uma corrida, você coloca todo mundo ali na linha de partida, a melatonina faz isso, ela marca que dali para frente você pode dormir, mas ela não empurra ninguém para a corrida, né? Então, é uma coisa que é bem importante, a gente fazer essa sincronização de claro e escuro para o seu corpo ser sinalizado que já está escuro, e aí você tem outro metabolismo durante a noite, diferente daquele metabolismo durante o dia. Então, se você comer alguma coisa durante a noite, o seu metabolismo não vai ser o mesmo. Você pode engordar mais comendo à noite do que aquilo que você comeu durante o dia. Isso. Então, a gente pode pensar o corpo como se fosse um relógio, e o que calibra esse relógio é o ciclo claro-escuro, ou seja, está de dia ou está de noite. A gente tem 2 estágios, né, Christian? Ou a gente está acordado ou a gente está dormindo. Sim. O dia ou está de dia ou está de noite. Então é necessário que a gente sincronize as duas coisas. E a sincronização é feita pelo sol e por esses outros mecanismos que sinalizam para o corpo nosso. Mas o principal é o sol. Não só da gente, mas também como todos os outros animais também, né, que funcionam baseado nesse ciclo claro-escuro. Então, tem essa sinalização que é muito importante. E essa sinalização é tão importante, inclusive, para atletas que têm uma doença quando o paciente desregula esse ritmo, que é os transtornos de ritmo circadiano, o famoso jet lag. Principalmente para atletas que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos, que há um desalinhamento daquele horário que ele está acostumado a dormir com o ciclo claro-escuro lá daquela região onde ele foi. Então, ele pode ou avançar a fase, que a gente fala, ou atrasar a fase. E isso vai causar um grande transtorno para ele, pode fazer ele até perder a prova.
Olha só. E a melatonina trata isso, né? A melatonina aí sim tem que estar. E aí, é isso que eu ia perguntar, e aí é indicada a melatonina nesse caso? Sim, correto. Mas Melatonina num e horário luz. específico. E luz? Melatonina e luz. Eu conversei com algumas pessoas que foram para a China, e eles falaram que quando chegaram lá por causa do fuso horário, Nossa. eles não iam dormir, mesmo que eles estivessem com sono, estava de dia. Eles entravam no hotel, pegavam, colocavam o tênis, super confortável e iam caminhar. Uhum. Iam fazer alguma coisa assim. Você sabe que tem um colega médico que conta uma história que ele uma vez teve um paciente que foi do Brasil para a China para uma reunião de negócios. E ele tomou uma decisão super errada nessa reunião de negócios, que foi um prejuízo gigantesco. Justamente porque ele saiu daqui, chegou lá, foi para a reunião e não conseguiu fazer esse ajuste. Ele não tinha a capacidade cognitiva dele preservada para ele conseguir fazer análises e tomar boas decisões ali. Eu não sei se isso é assim uma coisa assim, um efeito meio placebo, por ter gravado tanto podcast falando sobre o sono com tanta gente legal falando sobre o sono, que quando eu durmo mal, no outro dia parece que eu tô meio bêbado. Mas bêbado de sono. Eu digo assim, parece que eu tô com dengue. Eu nunca tive dengue, assim, mas eu tô muito resfriado e eu tô assim desconexo, não consigo pensar direito. E aí eu fico pensando, será que eu tô fazendo podcast? Eu conversei com a Karine, ou com a Tabata, ou com o Eduardo, ou com o Fernando, enfim, e isso aí tá bagunçando a minha cabeça, mas a sensação que eu tenho é que eu tô assim atrapalhado. Tem estudos que comparam o efeito do álcool com a privação de sono. Então, 1 hora de privação de sono é o equivalente mais ou menos a uma latinha de cerveja. Então, se você ficar 8 horas de privação de sono, é o equivalente a tomar aí 8 latinhas de cerveja. Né? Então, se você fica privado de sono e toma as 8 latinhas, você fica aí bem então procede. E o outro sintoma, que a gente já falou isso aqui, tenho certeza, que é a irritabilidade, né? Que a gente nota. A gente fala, tá irritado porque não dormiu. O que ocasiona isso, né? Porque é muito comum a gente falar disso, é verdade. Eu não falo comigo que hoje eu nem dormi bem. Eu escutei isso muito já. Sim, o processo de irritabilidade, a alteração de humor, é um sintoma muito frequente da privação do sono, tanto em adultos quanto em crianças. Tanto que todo mundo que tem filho já ouviu falar, ela está irritada porque não dormiu. Isso ocorre também em adultos. Tanto que se o paciente ele permanecer nesse comportamento por longos tempos, inclusive a privação do sono pela essa irritabilidade constante pode gerar realmente um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade e irritabilidade inerente a esses dois transtornos. Então, um dos tratamentos é o paciente dormir mesmo, o tanto que ele necessita. Então, muitos pacientes chegam para mim, doutor, já tomei vários medicamentos para ansiedade, para depressão e nada melhorou. Aí a gente me pergunta, quantas horas o senhor dorme, a senhora dorme por dia? Aí ele, 3, 4 horas. Aí eu falo, olha, não vai adiantar as medicações. Não, porque se o paciente não dormir, ele não consegue fazer as funções essenciais para a gente de recuperação corporal. Muito menos a de recuperação cognitiva, que é necessário para o paciente melhorar a irritabilidade dele. Você sabe que o ano passado, durante a semana do sono, uma das coisas assim que mais me chocou foi quando a gente conversou com os pacientes que tinham sono induzido por remédio, acho que foi no último dia, né? E como eles ficaram durante muito tempo e como foi difícil largar o remédio com a reação que tiveram depois disso, da dependência. E é uma coisa que a gente ainda fala pouco. Vocês que são especialistas, trabalham com sono e veem isso todo dia, mas eu acho que a população não sabe muito disso. Continua tomando o remédio com muita frequência, apesar de a gente já ver, o pessoal parou, tomou, acho que pode ser que tenha uma fase de pico, mas quando eu converso com as pessoas, é muito comum ainda que eles estão tomando assim, loucamente, né? E o pós é muito triste. Eu juro, eu saí de lá, acho que foi no domingo, né? No último dia, eu saí na fábrica, foi muito legal. E assim, ver o depoimento das pessoas foi uma coisa assim, foi um tapa, assim. Eu saí, eu falei para todo mundo que eu já conheço que já tomou remédio um dia, gente, vocês deviam ter ido lá e ter ouvido o que eu ouvi. É muito fácil. Foi meio assim, trouxe uma realidade que a gente desconhece, sabe? E eu queria falar um pouquinho porque se as pessoas puderem ouvir isso aí, a gente vai ter um momento
na Semana do Sono, né? Que vai ser muito bacana, foi a ideia Tabata e da Karine de levar os pacientes lá, e se a gente tiver a oportunidade disso, eu acho que é muito legal, porque quando a gente leva alguém que já passou por esse transtorno, que viveu isso, e que agora está numa fase muito melhor, é muito bacana. Eu digo que é muito fácil, assim, para um médico passar uma medicação de sono, mas é muito difícil para tirar a medicação. Muito. Porque existe tanta dependência química quanto comportamental daquela medicação, do paciente atrelar o sono ao uso da medicação. E isso é um processo muito complexo, que a gente tem que trabalhar com o paciente para a gente conseguir tirar as medicações para sono. Então, é feita toda uma parceria com o médico, com o psicólogo, com terapia cognitivo-comportamental para que a gente consiga fazer isso. E é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho que a gente consegue fazer do dia para a noite. E o paciente também, ele tem uma demanda daquela medicação. A gente tem que entender como tudo começou, por que o paciente tem aquelas crenças. Então, realmente é uma coisa muito difícil, Christian, de lidar essa questão da desprescrição. A gente fala do medicamento, ainda mais se ele tiver, como a gente pode dizer, viciado na medicação, uma dependência química, principalmente medicamentos de tarja preta. Clonazepam, o famoso Rivotril, né, Zolpidem, Zolpiclona, todas essas medicações, recentemente o Zolpidem passou a ser receita de tarja preta também, ou seja, receita azul, porque causa sim dependência. Né? Foi feita uma grande divulgação falando, não, o Zolpidem não causa dependência e muitos outros sintomas. E mudou agora, né? Mais ou menos, acho que ano passado. O ano passado. Ainda bem que mudou. E eu fiquei bem assustado quando eu vi os pacientes falando de uso de mais de 10 anos, né? Porque a gente que não tá nesse meio, a gente não sabe. Para mim é uma coisa de, sei lá, 2 anos, do tempo da pandemia, sei lá, 5 anos. Mas não, de 10 anos tinham alguns casos, né? Mas eu acho que isso é um pouco reflexo da forma como a gente enxerga o sono. Para um médico que não tem essa formação, é muito fácil falar, é uma doença que precisa desse remédio e passar. Só que o sono ele não é só uma doença de uma disfunção de neurotransmissores, ele é mais do que isso. E talvez o que eu mais faço hoje em dia, quando os pacientes me procuram para tratar insônia e tirar a medicação, é desfazer crenças que eles trazem. Eu falo que eu sou a última opção de todo mundo. Quem chega para mim é porque já tentou tudo mesmo. Então, eles têm muito conhecimento, muitas vezes até mais do que os médicos. Olha, eu já tentei isso, eu já mudei isso. E eles já fizeram um monte de coisas. E eu falo, tá, mas vamos olhar então como você lida com o seu sono. O que o sono representa para você hoje? Como está a sua rotina? Como é a sua vida? E a gente sai um pouco disso, de seguir lista de recomendações, eu vou fazer a técnica de relaxamento só, eu vou não usar o celular, E isso de maneira isolada não vai funcionar mesmo, porque quando você passa 10 anos enfrentando um problema para dormir, isso já é muito mais profundo e intenso do que só uma medicação pode resolver. E aí a gente precisa ter outras abordagens. Acho que isso é uma coisa que você está falando que é muito legal, que foi o que o Eduardo falou. É pessoal, né? Isso. Não tem uma receitinha de bolo e vai lá, faz isso que vai resolver. Acho que é isso que as pessoas têm que entender, né? Sim, não é uma coisa que você vai pegar uma bula ou digita lá no Google lá como que eu vou dormir agora e vai resolver. Não vai resolver assim, né? Sim, com certeza. Porque o médico que ele não é especialista em sono, que não tem uma habilidade para lidar com esses tipos de queixa, ele trata o sono de uma maneira muito pontual. O paciente fala, olha, eu não consigo dormir. Então tá bom, toma um Zolpidem e retorno daqui 60 dias. Mas a queixa, eu não consigo dormir, é muito grande. Por que ele não consegue dormir? A gente fala, é uma insônia de início, que o paciente demora a dormir, é uma insônia de manutenção, quando ele acorda várias vezes à noite, quanto tempo que começou, tem algum problema de sono, tem dor à noite, o paciente é um paciente neurológico, é ortopédico, né? Então, isso é muito profundo, essa queixa. Para a gente só falar, toma esse remédio. Mas isso não funciona. Ao mesmo tempo, a gente tem um déficit de formação nas escolas, tanto médicas quanto de psicologia, da área da saúde no geral, em relação a sono. Então, eu não aprendi sono na faculdade, né? Hoje eu ensino sono na faculdade, né? Mas é uma evolução que a gente está tendo. Então, a gente está tendo que desbravar e colocar nos currículos e colocar nas provas
para que os estudantes, os professores também tenham essa conscientização, né? E isso está sendo feito assim de uma maneira difícil, né? E é importante dizer também sobre políticas de saúde em sono, né? Já que a gente está falando de priorizar a saúde do sono, né? Para tratar esses transtornos, para tratar uma psicóloga do sono, a gente não tem no SUS, né? A gente tem no SUS, assim, a Karine voluntariamente ela vai lá no HC. A Paula também faz TCC em crianças lá no HC. Mas a gente não tem assim uma porta aberta para os pacientes cuidarem do sono, né? A gente não tem políticas públicas, remédios, aparelhos de CPAP, isso não está disponível para a população, né? Então, às vezes a pessoa ela até sabe que tem apneia, mas ela não consegue fazer uma polissonografia. E é legal você falar sobre o CPAP, sobre o uso do CPAP, e queria aprofundar um pouquinho, porque eu tenho um amigo nosso que é pescador, eu gosto de correr, gosto de pescar, e ele falou que a vida dele mudou depois do uso do CPAP. Ele falou que podia dividir a vida em 2 fases, antes e depois do CPAP. E a gente já falou sobre isso, né? Acho que a primeira vez que a gente trouxe o CPAP aqui foi com a Karine e com o Iago. Foi, né? Legal. Foi bem legal. A gente trouxe o Luiz aqui também, ele falou também sobre isso. Mas a visão que a gente tem do CPAP é que era um trambolho e super barulhento. Hoje é do tamanho de um telefone celular, não faz barulho mais nenhum. Tanto é que a última vez que a gente foi pescar, tava no quarto com o meu cunhado e ele falou, vem cá, ele chama de tio, né? Vem cá, tio, entra aqui e vê o barulho que faz isso. Não tinha barulho, não tinha nada. Sim. E normalmente pescaria, ambientes que necessitam dormir em conjunto. Isso. São ambientes que pressionam o paciente para se tratar. Porque a queixa do ronco incomoda o companheiro do lado, mas não incomoda a pessoa. Sim. Então, quando a pessoa vê que está incomodando os outros, as pessoas começam a ter aquela pressão para que o paciente se trate, né? Começa a ter essa mudança em relacionada ao CPAP também. Né? Fala, não, agora você pode dormir comigo, agora você está usando o CPAP. Isso. E isso tem uma aceitação, né? Já também. E pode gerar um pouco de estresse no paciente. Não, ninguém querer dormir com ele. E você pensa uma coisa, antes a pessoa assim, eu uso CPAP, eu não posso, vou dar o exemplo da pescaria que a gente estava, eu não posso ir com um grupo pescar porque eu uso o CPAP e como que eu vou dormir no quarto com alguém usando o CPAP? E hoje é comum, né? Isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o uso do CPAP, Karine, me ajuda aqui um pouquinho. É só para quem ronca que deve usar CPAP? Não, o CPAP ele tem indicação para o tratamento de várias doenças, tanto do sono quanto não do sono. Mas toda essa avaliação necessariamente depende de uma indicação médica, de um exame. A gente tem outros aparelhos que não só o CPAP, também tem o BIPAP, tem outras indicações que também devem ser analisadas caso a caso, olhando para o paciente, para o diagnóstico que ele tem, para se fazer a indicação melhor. Não necessariamente o paciente que ronca vai usar CPAP, ele pode ter uma apneia e tem outras alternativas terapêuticas também, né? Aparelho intraoral, terapia miofuncional, nas crianças a cirurgia de adenomitalectomia. Então a gente tem que avaliar caso a caso, então por isso que é importante a avaliação médica e a indicação do tratamento preciso para aquele paciente. O CPAP ele é bem importante para o tratamento da apneia obstrutiva do sono em adultos, né? Então ele é o padrão ouro de tratamento, mas é importante saber que não é só ele. Lembrando que o CPAP não é equipamento que você compra na internet, chega na sua casa e você começa a usar. O CPAP ele tem configurações específicas, ele gera um fluxo de ar para o paciente que vai impedir que ele ronque e tenha apneia. Então o CPAP ele tem que se passar por especialistas, tá bom? Principalmente da fisioterapia, que vão regular esse aparelho, vão escolher a melhor máscara, o melhor tipo de aparelho do CPAP também para esse paciente. Então não é tão simples usar o CPAP, ele tem que ter um acompanhamento médico, fisioterápico também, tem que ter um acompanhamento psicológico. Muitos pacientes têm resistência até a usar o CPAP. Então os pacientes quando chegam, eles já chegam nervosos, eu não quero usar esse aparelho. A gente, calma, vamos entender todo esse seu problema, tudo. Não, mas eu já usei o CPAP. A gente, mas usou certo? Como é que você usou? Alguém regulou esse aparelho para você? A máscara é um dos principais, porque a máscara não pode doer, não pode machucar, não pode irritar o paciente, não pode ter barulho nenhum com o CPAP, não pode atrapalhar o companheiro do lado. Então, é um processo até o paciente se adaptar ao CPAP também, não é uma coisa assim, compra agora, usa. Então, tem toda uma jornada do paciente com o CPAP. Mas hoje em dia evoluiu muito, né? Bastante. A última vez que eu vi, eu fiquei até assustado, assim, porque
não é confortável, né? Mas a gente tem uma ideia que eu vou ter uma coisa muito desconfortável. Mas Você já usou? não, mas É gostoso. então, é isso que eu tô achando aqui a palavra, assim. Eu achei que era uma coisa, assim, que ia me incomodar muito. E é uma coisa de silicone super macia, até que vai aqui atrás da orelha, não aperta nada. Nem pode. E é gostoso. E assim, ó, eu não usei com fluxo de ar. Mas depende do fluxo de ar, deve ser uma delícia, porque tá respirando. Acho que a coisa mais comum da gente ouvir é usar CPAP é difícil e CPAP é caro. Uhum. E eu acho que as duas coisas estão incorretas. Porque usar CPAP não é difícil, desde que você faça da forma adequada. Se você vai comprar uma roupa e você vai lá, você vai escolher um tamanho menor, um tecido que não tem elasticidade, para ir fazer um exercício físico? Não vai. Só que quem é realmente preparado para fazer isso é um fisioterapeuta do sono. Não é algo que é só um aparelho que você vai ligar, colocar e começar a usar. Por mais que ele seja automático, por mais que ele tenha tecnologia, por mais que ele envie o dado para não sei aonde, ainda assim você precisa de uma orientação, um acompanhamento de alguém especializado nesse processo. E quando isso é feito dessa forma, não é difícil usar o CPAP. Concordo, plenamente. E tem outras características também. Tamanho de nariz, se o paciente tiver rinite, se o paciente tiver sinusite, se ele respira pela boca à noite também, se ele tem alguma flacidez dessa região, se é paciente idoso, se é paciente jovem, se é criança. Então, assim, tem que ter o acompanhamento. A posição que dorme, como gosta de fazer isso. É a mesma coisa, usou CPAP uma semana, volta no fisioterapeuta. Deu certo? Deu, ótimo. Mas não deu. Por quê? Incomodou a máscara. Tá muito forte o fluxo de ar. Aconteceu algum barulho. Tudo isso é passível de mudança, até o paciente se adaptar. Então, isso é muito importante para o paciente com CPAP. Né? Depois que se adapta, eles falam assim, nossa, é igual dormir sem colchão quando eu tô sem CPAP. Eu ia comparar exatamente isso ao colchão. Segundo casamento do paciente. Como que você vai dormir e o teu colchão é ruim? Você fala, o colchão é caro. É a mesma coisa, você vai dormir todo dia numa coisa muito ruim. Não tem como, é igual o CPAP. Se você vai fazer um investimento que vai durar décadas. Bem cuidado. É a comparação assim, se você tem hipertensão, você não tem que tomar o remédio todo dia? Imagina isso até o final da sua vida, qual é o gasto? Mas a gente não acha o remédio caro. No CPAP, no colchão, você vai usar uma vez aquele investimento e vai... Então não é caro e não é difícil. E é muito difícil a gente lidar com esse senso comum e lutar contra isso, porque é o que a gente ouve o tempo todo. E agora vocês falaram, tem crianças que já estão usando CPAP também? Sim, tem crianças usando CPAP. Tem algumas doenças, né, que a pessoa tem um risco maior de ter apneia do sono. Né? Ele é bem multifatorial, então características esqueléticas, características de força muscular, então hipotonia muscular, né, diminuição do tônus muscular. Mas um fator muito importante é a obesidade. E como você falou, os jovens estão ficando cada vez mais dentro de casa e mais sedentários, as crianças também. Então, as crianças com sedentarismo, com hábitos alimentares inadequados, eles têm crescido, está sendo uma epidemia, né, a obesidade em criança, e isso predispõe muito à apneia obstrutiva do sono. Né? Então, às vezes as crianças já fizeram um tratamento cirúrgico, né? Aí já melhorou a apneia, já fez um tratamento ortodôntico, que altera ali a parte esquelética, né? Aqueles aparelhos indicados pelo ortodontista, já fizeram a parte fonoaudiológica, que melhora a motricidade, essa hipotonia que eu falei, e aí elas evoluem com obesidade. Então já estava melhorando a apneia do sono, aí começa um outro fator de risco muito importante, e aí acaba sendo a única alternativa. A epidemia da obesidade levou à epidemia da apneia. Né? Uma coisa e várias outras consequências, não só da apneia. Você sabe que a gente estava comentando aqui sobre um trabalho que a gente faz lá, que é o operacional de fábrica, que é no primeiro dia útil do mês, e a gente sempre leva uma palestra. A gente estava falando sobre alimentação, e eu perguntei assim para o pessoal, os colaboradores,
Quem aqui já foi no supermercado para fazer uma janta, para comprar alguma coisa e aí no meio do caminho foi lá e pediu por um aplicativo a comida e não fez nada disso? Gente, quase 100% levantou a mão. E eu faço isso todo dia. Eu faço isso direto. Sim. Por quê? Porque é muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais atrativo aquela foto, então já vai lá e vai embora. E as crianças estão entrando nesse clima, nesse ritmo, né? Sim. Então cabe a gente, assim, instruir melhor, né? E a gente gravou com a Tabata a primeira vez, foi com a Paula, né? Uhum. A gente falou muito sobre sono infantil, sono do adolescente, sono da criança, acho que foi pro mês de outubro, se eu não me engano. Sim. E eu lembro que uma das mensagens que a gente recebe, que caiu lá, era uma mãe desesperada, pedindo ajuda, Nossa. que a criança não conseguia dormir, a Paula ligou para ela e conseguiu atender e entender. E muitas vezes, o próprio pai e a própria mãe tá dificultando esse sono da criança, né? Uhum. Isso. O sono da criança, ele é muito importante não só para a criança, mas para o âmbito familiar. Porque se a criança não dorme, o pai também não dorme. Exato, é. Então acaba que os dois ficam com o sono alterado, os dois ficam predispostos a doenças também. E até a questão do autismo também está muito relacionada a isso. Os pacientes com o transtorno do espectro autista, eles também têm uma prevalência grande de distúrbios do sono. Então esses pacientes, eles precisam de uma maior atenção para o sono também. Porque às vezes o pessoal, eu vou tratar aqui a parte da ansiedade, nervosismo, aprendizado, mas e o sono desses pacientes? Se o paciente com autismo ele fica privado de sono, tudo isso também vai desandar. Aprendizado, irritabilidade, alteração de comportamento, se o paciente ele ficar obeso também vai desenvolver apneia. Então às vezes o paciente não tem um distúrbio de sono, ele tem vários juntos. E esse distúrbio de sono vai gerar um conflito familiar também. Tanto que às vezes esse é um ponto de gatilho. Quando o paciente ele tem problema de sono e começa a afetar o sono de todo mundo da casa, aí eles procuram ajuda. Nossa. E já não é uma pessoa, é a família toda. Já pedindo, pelo amor de Deus, Isso. resolve o problema. Agora, no caso, eu tenho alguns amigos que têm filho pequeno e assim, ó, quase 100% deles têm dificuldade para fazer o filho dormir. Não sei mais o que eu faço, eu não durmo. E aí, qual que é assim, a primeira dica, ou se fosse dar alguma dica? Eu lembro que vocês falaram alguma coisa, deixa a criança dormir. Não, eu vou deixar ela acordada agora para ela dormir só à noite. Aquele caso do sono da creche que a gente comentou hoje, da criança que ia para a creche, dormia muito tempo lá na creche, chegava em casa e não dormia. Eu achei muito interessante. Ela é totalmente invertido o ritmo circadiano, mas é uma coisa bem interessante, assim, quando a gente avalia as famílias, que a criança ela tem que ter a oportunidade de sono para ela poder dormir. O tempo total de sono da criança ele é maior do que o tempo do adulto. Então, invariavelmente, a criança vai dormir mais cedo do que o adulto. E do mesmo jeito que a criança aprende a andar, a falar, a comer sozinha, ela aprende a dormir. Então, ela vai desenvolvendo esses mecanismos fisiológicos, né, ali quando bebê, mas tem uma hora que ela já está pronta, né? Ela já tem a produção de melatonina, ela já tem os mecanismos neurológicos, e é isso que os pais precisam enxergar, né? Quando ela está pronta para dormir e deixar que ela faça isso. Porque se você pegar a colher e der a comida para a criança, ela não vai pegar na colher e comer sozinha. A mesma coisa para o sono, né? E os pais, eles têm crenças, né, em relação ao sono da criança que também são um pouco disfuncionais. Então, por exemplo, aquele pai que não deixa a criança dormir no quarto sozinho, no quarto da criança, né? Então dorme na cama. Sim. Então essa dependência é mais do pai do que da criança, muitas vezes, né? Ele acha que vai abandonar e a criança vai dormir sozinha, isso é um abandono, quando na verdade não, você está dando autonomia para a criança. Isso é importante para que ela aprenda a dormir, né? Então a criança vai criando associações para o sono, né? É muito importante colocar limites em relação ao sono também. Toda a rotina da criança é importante, então ter uma rotina aí bem consistente é importante. Então, se for dar uma dica, eu daria essas duas dicas, o aprendizado e também a rotina. Outra coisa que eu vejo muito é o seguinte, meu filho só dorme quando eu pego e coloco no carro para ele dar a voltinha. Se ele não der uma voltinha de carro comigo, o bebê ele não vai dormir. Tá criando um hábito ali e induzindo o neném a só dormir quando vai entrar no carro? É isso? É uma associação para o sono, assim como tem bebês que só dormem quando toma leite, ou a mãe tem que pegar no colo
sair andando, andar pela casa. Tem casos, sim, que teve gêmeas que eu atendi, eu e a Paula atendemos. E a mãe tinha que colocar no carrinho, descer lá embaixo no condomínio e ficar andando até as crianças dormirem. Né? E hoje essas gêmeas dormem sozinhas nos seus quartos, no quarto juntas, né? Cada uma na sua cama. E a mãe tá super satisfeita depois que ela enxergou essa associação para o sono e teve disposta, né? Então você tem que fazer um contrato ali com a família, porque não adianta eu orientar, mas quem vai fazer é a família. É a família. Né? Então ter uma orientação, ter alguém que vai junto nisso é muito importante. Né? É comum hoje aparecer os pais lá dizendo que meu filho não dorme, não sei mais o que fazer. Nossa. É o que mais tem. Sim, bastante. Meu filho não dorme e nunca dormiu, desde que nasceu. Verdade. Essa questão do sono ser um hábito é muito interessante, porque um hábito ele demora a ser construído. Isso. Não é da noite para o dia. Então o pai muitas vezes pega uma orientação e executa ali por um dia, 2 e acha que aquilo pronto vai resolver. Não. Realmente tem que ter insistência, o paciente ele demora a aprender o hábito. Então tem que ser um ambiente que favoreça o paciente, a criança, a dormir. Então isso também vai depender muito dos pais, que tem todo esse controle da rotina. E se a rotina dos pais também for descontrolada, se o sono deles for ruim, a chance da criança também ter um sono ruim é grande. Então a gente fala é a família, né? Os hábitos familiares que incluem alimentação também. Então, realmente, assim, o sono da criança é diferente. A criança ela vai dormir diferente. E os pais eles têm que entender essa questão também. Você fala do hábito, eu vou entrar num tema aqui que vai fugir um pouquinho, mas eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, que é o hipocampo, que é uma parte do cérebro que é responsável pela criação dos hábitos. Procede? De memória também. De memória também. Isso, está envolvido nos hábitos, mas memória principalmente. Isso, e aí diz que você construir um hábito por X, 120 dias lá, depois ele vai como se fosse pedir para você fazer aquele hábito. Isso. Procede isso? Correto. Procede isso. O hipocampo ele faz parte do que a gente chama de circuito de Papez. Se esse hábito ele for repetido várias vezes, é uma memória que você associa. Então, a memória tem memória associativa, memória declarativa, vários tipos de memória. E como você vai construir esse hábito? Você vai todo dia ali fazer a mesma coisa, todos os dias, e aquele hábito, se ele trazer algum benefício para você, aquele hábito for um hábito bom, o cérebro ele vai entender aquilo, né? O sistema límbico vai funcionar, a amígdala ali, para que aquilo ali se consolide, para que você consiga lembrar e aquilo ficar automático. Porque nem quando a gente dirige. A gente aprende a dirigir, depois a gente vai no automático. Automático. Nos hábitos é a mesma coisa. Né? O cérebro ele depende daquilo. Então a gente fala assim, quando o paciente ele tira um vício, a gente fala, olha, para você tirar um vício, você tem que colocar outro, mas que seja um vício bom. Em tudo no mesmo jeito da atividade física. É um vício bom. Isso se aplica no sono. Isso se aplica no sono também. Há várias crenças que a gente fala disfuncionais relacionadas ao sono, principalmente a terapia cognitivo-comportamental que os psicólogos desenvolvem, eles trabalham com essas crenças, que são crenças disfuncionais. Meu filho, ele só dorme se ele estiver no carro. Isso vai ser uma coisa a ser trabalhada. Legal. Né? Mas não é de um dia para o outro. Sim. É um hábito que vai demorar a ser construído e tem todo... Então, quando o pai está levando o filho para dar uma voltinha de carro, ele está construindo um hábito. Se aquilo for recorrente. Se for recorrente. Se aquilo for que recorrente. aí vai tornar cada vez mais... Ele vai induzir ele a dormir só quando ele entrar no carro. Pode ocorrer. Né? Não quer dizer que vai ocorrer em 100% dos casos, mas existe sim. Tá. Se a gente for esmiuçar, isso aí é um pouco do que a gente na psicologia chama de condicionamento. E aí, isso pode acontecer tanto para uma coisa boa, saudável, quanto para uma coisa que não é tão funcional ou benéfica para você. Por que talvez a questão do carro funcione? Veja que a gente está tirando a criança de um contexto que talvez tenha luz, brinquedo, gente para interagir, e a gente vai levar ela para um ambiente que é mais quieto, com menos claridade, com menos possibilidade de interação, de brincadeira, e ainda vai dar um chacoalhozinho ali gostoso. Então, às vezes, não é o carro, é o contexto que o carro promove que conduz a isso. Mas para o pai e para a mãe, que tem um pouco mais de dificuldade de entender essa necessidade, eu levo para o carro e isso acontece.
Mas se você conseguir reproduzir as condições que existem no carro, pode ser que ele não precise do carro, ele precise daquelas condições. Temperatura, às vezes, também. Isso. Né? Mais frio. Boa. Vamos falar um pouquinho da Semana do Sono, doutora Tabata? Bora lá. Que vai acontecer do dia 14 ao dia 20 de março. 14 a 20 de março de 2025. Quer contar um pouquinho pra gente o que vai acontecer? Nossa, bastante coisa. A gente vai começar o Dia Mundial do Sono, é o dia 14 Dia de 14 de março. A gente já vai ter ações numa UBS, na Vila Virgínia. Tem um grupo de caminhada lá. Às Legal. 8 horas da manhã a gente vai juntar esse grupo de caminhada, vai falar sobre sono, da importância de priorizar o sono. São várias atividades para a população em geral. Desde criança, adultos, idosos, população, o pessoal que faz atividade física. Então vai ser muita gente. Quando a gente fez o cronograma, eu já falei aqui, já falei para a Karine e para a Tabata muitas vezes que eu vou falar, gente, no caso da Passalaco ter participado, eu me envolvi um pouquinho mais porque estava ajudando em algumas frentes. Eu estava falando com a minha esposa e ela falou, esse ano a gente vai fazer de novo a Semana do Sono, né? E isso foi em novembro. E eu falei, eu vou conversar com a Tabata e com a Karine. E aí em dezembro, a Karine me mandou uma mensagem para mim, eu falei, não acredito. E eu fico tão feliz porque é um evento que é muito legal. Igual para me tocou na situação lá do final da fábrica e ver aquilo ali. O Rodrigo que tá gravando com a gente, ele teve lá também, ele ficou bem... A gente ficou emocionado, sabe? De ver aquilo das pessoas. Ou quando a gente fez o ano passado junto com o Senai, que a gente foi esse ano de novo e falou com eles falaram, bora, vamos fazer de novo. Então isso é muito legal. Sim. Então eu vou dizer assim, em função de vocês também, que eu me sinto parte de ajudar isso aí, que esse ano a gente possa fazer melhor, né? Sim. Acho que esse é o sentimento, né? Então, a programação, na sexta-feira de manhã, ela começa na UBS Vila Virgínia, com esse grupo de caminhada, às 8 horas da manhã. E depois a gente vai ter uma ação muito legal, que vai ser no Coreto da Praça 7 de Setembro. Legal. O pessoal do Chorinho, a gente vai levar, a gente tem nossos músicos também no grupo de sono. E a gente vai falar também da relação da música com o sono. No sábado, a gente tem uma ação na Praça 15 de Novembro, então ali na Praça do Centro, e também na Biblioteca Sinhá Junqueiro, com dança circular, mostrando a importância de atividades físicas para o sono também. No domingo, a gente tem uma ação no Parque Uber, com alongamento, yoga, mindfulness, então mostrando também a importância do sono e atividade. Na segunda-feira, a gente tem as gincanas nas escolas, então são escolas municipais que são do Programa Saúde na Escola, então a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, então a gente vai fazer uma gincana com as crianças do ensino fundamental e mostra de uma maneira lúdica como que o sono é importante para as crianças. A gente vai ter também, em parceria com a Faculdade Metropolitana, na segunda-feira à noite, uma ação que vai ser híbrida, né, Karine? Isso. Vai ser presencial, mas vai ser transmitida a mais de 4.000 alunos que eles têm na faculdade, então vai ser muito legal também. Na terça-feira, a gente vai ter eu tô muito empolgada com as atividades. A gente tá vendo aqui, né? A doutora Tabata é presidente da regional. É isso aí, né? Isso é a mais empolgado. Isso aí, ó. Então, a gente tem uma atividade em Sertãozinho sobre saúde do trabalhador com a empresa Sertran. Então, também tem muitos funcionários, motoristas. Então, mostrar a importância da saúde do sono para o melhor desempenho no trabalho, aqueles trabalhadores de turno, né, que trabalham em turnos alternados aí. Então, isso também vai ser muito importante. A gente vai ter algumas ações no HC, então no HC Criança, no ambulatório de apneia, né, no ambulatório do CERB, que é o Centro do Respirador Bucal, no Hemocentro também, para os profissionais ali do HC, para os pacientes, com panfletagem, com explicação ali para os pacientes. Isso vai ocorrer na quarta e na quinta-feira. A gente vai ter também uma ação ali na CIT Ribeirão, onde os atletas se reúnem na quarta-noite. Então, a gente tem um grupo de 50 pessoas ou mais que vai lá correr,
E a gente vai fazer um circuito aí para quem não corre, ou uma caminhada de 2 quilômetros ou 3 quilômetros. E depois a gente vai receber todos os atletas ali e falar também da importância do sono. E na quinta-feira, para finalizar a nossa ação, a gente vai ter a palestra no Senai. Então, o Senai ele disponibilizou para a gente um auditório, né, que é um teatro maravilhoso, com iluminação, com som, com ambiente agradável, com café para a gente, né, ali no começo a gente já... então, vai ser a partir das 6h esse evento, e vai contar com a participação de vários especialistas, então eu, a Karine, o professor Alan, o Fernando, a Aline, e a gente vai levar, né, a intenção é a gente levar o especialista para falar de doenças do sono, mas levar os pacientes também para darem seus depoimentos. Então a gente espera que quem tiver lá de público possa entender melhor, não só pelo olhar do especialista. Porque a gente fala, essa doença é assim, assim. Mas quando o paciente fala, eu vivi isso, eu tô curado, você também pode melhorar, né? Aí é mais enfático, né? Então eu espero que o pessoal aproveite bastante essas atividades. A gente programa com muito carinho, com muita antecedência, tem toda uma burocracia, porque as ações são da Associação Brasileira de Sono, né? Então elas passam por aprovação, e tem um processo, então eles mandam materiais, mandam cartilhas, bexigas, camisetas, então é uma atividade aí bem importante. E a nossa regional foi a que mais produziu ações da Semana do Sono no ano de 2024. E o Brasil foi o campeão mundial de ações de Semana do Sono, também no ano de 2024 e em anos anteriores. Então a gente está muito feliz. Então, parabéns à presidente aí. Não podia ser diferente, hein, Tava? É verdade. Estava de vice-presidente o ano passado, agora assumiu a presidência. E é muito legal, eu vejo assim, porque igual a Passalaco apoia outras empresas, e eu queria que até a gente sempre fala sobre isso aqui no podcast, que é para a gente levar esse bate-papo mais simples para a população. E nunca foi um intuito assim de a gente promover outras empresas. É lógico que eu falo sempre da Passalaco, mas fala dos patrocinadores que vão apoiar aqui, esse pessoal da região aqui de Ribeirão, porque eu acho que é bem importante. Essa causa é muito nobre. Só um minuto. Isso, vai lá. É o 2º ano que a Passalaco faz. E o que eu fico mais feliz, assim, ó, igual quando a gente foi, eu vou voltar a falar, no Senai, a hora que eu liguei pro professor Reginaldo, que ele recebeu a gente o ano passado, né, Karine? Bom, na verdade, então vamos contar do início, né? Vamos. Como que a Passalaco se envolveu com isso, né? Verdade. Vocês, eu acho que lidam com o sono de uma forma muito responsável, muito aberta e até generosa, porque vocês querem ajudar e levar informação. E aí, assumindo isso, eu liguei para você, acho que o ano passado, né? Verdade. E falei, Christian, a gente precisa de um lugar para fazer, precisa ser assim. Você tem algum lugar para me indicar para eu procurar? E olha só que legal. E aí eu fiquei pensando, gente, aqui na Passalaco, ela perguntou, vocês têm algum auditório, algum lugar que a gente possa fazer? E eu falei, não vai dar, aqui não vai dar. Onde que a gente vai conseguir? E eu fui embora pensando assim, né? Como que eu vou conseguir? E aí a Fernanda, que é minha esposa, eu falei, amor, aonde que a gente vai conseguir? Tem algum hotel que é parceiro, que tem... Aí ela pegou e falou, Cris, Senai, liga pro professor Reginaldo, é da indústria, passa lá com da indústria, ele vai ceder um espaço, conversa com ele, você tem uma boa relação com ele. E foi engraçado, porque do jeito que eu liguei, Karine, eu tenho uma possibilidade aqui. Aí ela falou, mas a gente tem que ver a questão do custo, né, porque é lógico, né, a verba é pequena, né, e aí, a hora que eu liguei pro professor Reginaldo, ele já, já aceitou, a gente fez uma reunião e já saiu de lá já acordado. E o mais legal que eu acho da Semana do Sono e da ação que teve o ano passado foi, esse ano quando eu mandei a mensagem, ele já disse, tá combinado, acerta daqui pra frente, já não falamos mais nem com ele, já passou e deu tudo certo. Então eu acho que é muito legal. E eu vejo que alguns
alguns patrocinadores, ou quase todos, né, que apoiaram o ano passado, estão de novo esse ano, apoiando né? de novo esse ano. Então, a gente agradece muito essa parceria da Passalaco, é muito importante para que a gente Uhum. possa ter essas ações, né? A gente tem custo, né, Sim. para fazer as ações. Então, os nossos parceiros esse ano vão ser a Passalaco, a Metropolitana, a Faculdade Metropolitana, a Integral, Convênio Odontológico, a Bianco Azuri, também a Reabilita Sono e também a Sono Inteligente. Uma coisa que a gente quer fazer muito esse ano, a gente está com essa parceria junto com o Senai pelo 2º ano consecutivo, mas a gente quer tentar levar mais gente da fábrica. Porque o ano passado, algumas pessoas não puderam ir, enfim, foi um horário que eles não conseguiram se deslocar, tinha gente que ia para casa, cuidar do filho, tudo isso. A gente quer divulgar mais, né? Então a gente vai fazer uma força-tarefa para levar mais, porque as pessoas que foram levaram uma mensagem muito positiva do que foi a Semana do Sono e de como foi a participação lá no Senai. Então isso foi muito legal. A gente teve uma participação grande dos alunos, né? Sim. Mas no fim algumas pessoas ainda ficaram acanhadas de perguntar, né, sobre isso, e foi bem bacana. Eu lembro que o professor Alan ainda falou assim, nossa, a participação deles aqui foi bem joia, né? Então isso é bem importante. Eu acho que pra gente é uma honra assim, tá podendo ajudar nisso aí. Então a gente fica bem feliz. Que o intuito da Semana do Sono é levar informação de sono e atingir o maior número de pessoas, do público, para que a gente possa educar sobre o sono. Uhum. Então, todo mundo que participa é voluntariamente, todas as ações são gratuitas, justamente para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. E aí, quando a gente tem esse retorno do interesse, da participação, da pergunta, e que a gente vê que aquilo foi atingido, é muito legal. E tem mais uma coisa aqui, né? A gente assumiu um compromisso e eu vou deixar isso aqui gravado. Na quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de março, depois do carnaval, vocês vão lá na indústria conversar com os colaboradores também sobre essa questão do sono. Porque eu já falei, eles têm muito interesse disso. A gente soltou uma pesquisa de clima e eles perguntaram, queriam saber mais sobre o sono. Então é muito legal. A gente está numa fase que eles têm colaborado, eles têm interagido quando a gente leva alguém lá para perguntar. Então eu vou fazer uma chamada depois para eles, dizendo que vocês vão lá, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Isso aí. Legal. Show de bola. É um prazer, uma honra pra gente. Então tá. Pessoal, eu acho que foi esse o podcast. O intuito era a gente falar. Agradecer mais uma vez ao Dr. Eduardo. Eu que agradeço. Foi o convite de vocês foi excelente. Muito legal mesmo. Doutora Tabata e doutora Karine. É sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente aprende muito, tá? Então, se vocês quiserem deixar um recado para as pessoas ou convidando para a Semana do Sono, fica à vontade. Eu que agradeço, Christian, a oportunidade, a troca. É sempre muito bom poder estar aqui falando de sono e convidar o pessoal para participar da Semana do Sono, estar lá com a gente em todas as ações que forem possíveis e divulgar também para que quanto mais pessoas possam ir aproveitar todas essas atividades que a gente está planejando com tanto cuidado, com tanto carinho, é sempre muito bem-vindo. Show. Eu agradeço estar aqui mais uma vez. Cadeira cativa, né? Cadeira cativa. Espero continuar com a minha cadeira aqui, né? E a mensagem que eu vou deixar é para que a gente faça da saúde do nosso sono uma prioridade, né? Isso não se constrói de um dia para o outro, mas todos os dias. Então, criem hábitos saudáveis e façam do sono uma prioridade. Ótimo. Agradeço a Passalaco pelo convite. Foi um excelente podcast. E espero poder ter contribuído com informações de sono para a população e deixar realmente o convite para a Semana do Sono, que se o pessoal gostou desse podcast, na Semana do Sono vai ter muito mais assunto, né, e vai ser aberto para toda a população nessa Semana do Sono. Né? O interesse é esse mesmo, né, que mais gente participe, a população engaje para ter mais educação em sono. Muito bom. Pessoal, esse foi o podcast especial do mês do sono. Segue a gente nas redes sociais e aguardem que logo tem mais. Valeu? Um grande abraço e tamo junto.